Meu nome é José, mas quase ninguém me chama pelo meu nome real. Sou só mais um idoso comum, mas a minha história ultrapassa o inaceitável. Antes eu gostaria de agradecer ao canal Lógica Oculta pelo espaço e peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele. Bom, tudo começou com uma mensagem no grupo da família. Minha filha escreveu: "Pai, vamos fazer um jantar especial no sábado para comemorar o novo cargo do Caio. Vai ser lindo, vai todo mundo, você vem, né?" Eu hesitei por alguns segundos, como sempre hesito quando o assunto é esse tal todo mundo, porque há muito tempo eu deixei de me sentir parte disso, mas aceitei. Disse que iria, não por mim, pela esperança tola, aquela que insiste em não morrer, mesmo quando já devia, de talvez sentir que eu ainda pertencia a algo. Passei a semana inteira tentando me preparar. Não é fácil, sabe? Se olhar no espelho e se convencer de que aquilo que está vendo ali, com cabelo ralo, pele marcada e olhos cansados, ainda pode ser chamado de família por aqueles que agora vivem em outro ritmo, outro tom, outra frequência. Mas fui. Tomei banho cedo, passei meu melhor perfume, aquele que minha esposa dizia que me deixava com cheiro de abraço. Me arrumei com o mesmo cuidado de quem está indo para o primeiro encontro depois de décadas sozinho. Cheguei no restaurante às 19 horas em ponto, como foi combinado. Fui o primeiro. O garçom me mostrou o local reservado, uma grande mesa com muitos lugares, flores na ponta, copos altos, talheres brilhando. Me sentei num canto da mesa perto da parede para não atrapalhar. Pedi apenas uma água com gás e fiquei esperando. Eles começaram a chegar quase uma hora depois. Minha filha, meu genro, meus netos adolescentes, que não me abraçam mais. Estavam todos empolgados, bem vestidos, rindo entre si. Caio, meu genro, usava um blazer justo demais e um sorriso solto demais. "Olha só quem tá aí", ele disse ao me ver, como se eu fosse uma visita de última hora. Eu sorri de volta, tentando ignorar o pequeno desconforto que aquilo causou. Todos se acomodaram rápido, mas quando fui me levantar para me aproximar do grupo e sentar mais próximo deles, Caio me parou com a mão no meu ombro e um sorriso que doía mais do que um tapa. "Ô, sogrão, essa mesa aqui é só pra família, tá? Mas relaxa, a gente preparou um lugarzinho especial pra você também." Ele apontou para uma cadeira de plástico branca, solta, posicionada do lado de fora do espaço reservado. Atrás dela, um latão de lixo e o cheiro de gordura que vinha da cozinha do restaurante. Demorei um segundo para entender se era uma piada. Olhei para minha filha, esperando que ela dissesse algo, que desmentisse aquilo, mas ela apenas desviou o olhar, fingindo estar arrumando os guardanapos. Os netos riram, baixo, mas riram. Eu só me levantei devagar e fui até a cadeira. Sentei em silêncio. Sentia todos os olhos do salão nas minhas costas, mas ninguém da minha própria família me olhava. Estavam ocupados demais brindando. O novo emprego do Caio, postando stories, fazendo fotos com o garçom, que mal escondia o incômodo da situação. Fiquei ali como um figurante desbotado numa festa que usava meu sobrenome, mas não me reconhecia mais. Durante aquele jantar, ninguém me perguntou nada, ninguém me serviu, ninguém me incluiu nas conversas. Apenas existia ali, como uma lembrança, que todos gostariam de esquecer, mas não podiam porque de alguma forma ainda precisavam que eu estivesse presente. Talvez pelo nome, talvez pela pensão, talvez pelo conforto de saber que mesmo depois de tanto descaso, eu ainda compareceria. Mas algo mudou dentro de mim naquela noite. Sentado naquela cadeira de plástico, rodeado pelo som de risadas que não eram para mim, percebi que havia cruzado uma linha invisível. Aquela não era mais minha mesa, não era mais meu lugar. E talvez nunca tivesse sido de verdade. Guardei tudo em silêncio. Não reagi, apenas observei e entendi. Eles tinham feito seu movimento. Agora era minha vez de mover as peças. A cadeira rangia. Era dessas de plástico, antigas, com manchas no assento e uma perna bamba. Estava posicionada ao lado do container de lixo do restaurante, um pouco afastada da mesa principal onde a família celebrava. O cheiro ali era constante. Restos de fritura, mariscos esquecidos, um odor agridoce de comida estragada e desdém humano. E mesmo assim, foi onde me colocaram. Sentei-me ali tentando manter alguma dignidade. Mas é difícil manter a coluna ereta quando tudo em volta da sua presença foi cuidadosamente montado para te fazer parecer invisível.
A cada risada que saía da mesa principal, eu ouvia não apenas o som, mas a intenção por trás. Olhem, como ele ficou fora de lugar. Ainda bem que não está aqui conosco. Não estraga o clima. Eu era o borrão na moldura perfeita que eles tentavam pintar. Caio, meu genro, não tirava os olhos de mim. Entre um gole de vinho e outro, entre uma piada interna e outra, ele me lançava olhares carregados de superioridade, como se estivesse satisfeito com a posição que havia me reservado, como se dissesse: aqui, sogrão, seu lugar no mundo. E cada vez que nossos olhos se encontravam, ele sorria, um sorriso cheio de dentes, mas vazio de humanidade. Era escárnio puro, um prazer frio em me ver humilhado. O garçom, coitado, não sabia como agir. Olhava de um lado para o outro, dividindo pratos e bebidas entre a mesa principal e o canto onde eu estava, mas logo entendeu que não precisava me servir. Ninguém tinha feito pedido por mim. Não havia prato, nem copo, nem talher. Eu era parte do cenário, um objeto decorativo desconfortável que todos queriam esquecer. Mesmo assim, ele se aproximou e perguntou: "O senhor deseja algo?" Eu agradeci com a voz baixa e cansada, e pedi apenas uma água, sem gás. Não queria mais bolhas naquele momento. Minha filha sequer virou o rosto na minha direção. Ela ria das piadas do marido, dos comentários dos filhos. Passava o braço por trás da cadeira de Caio, como quem sela um pacto silencioso de desprezo. E eu assistia, com o coração aos poucos se apagando, um pedaço por vez. Enquanto isso, os outros clientes do restaurante lançavam olhares curiosos, alguns até indignados. Um casal mais velho cochichou entre si ao notar minha situação. Uma senhora, já de cabelos brancos, franziu a testa como quem compreendia mais do que gostaria, mas ninguém disse nada, porque esse é o poder do silêncio. Ele protege a indiferença. Sentei ali por quase 2 horas, imóvel, com a água quase quente ao meu lado. Meu corpo estava presente, mas minha mente vagava por dentro de todas as memórias que me trouxeram. Até ali, lembrei do dia em que carreguei minha filha nos braços quando ela caiu da bicicleta, do dia em que vendi meu único carro para pagar a faculdade dela, do dia em que Caio me pediu a mão dela, e eu, bobo, enxerguei naquele homem um possível filho que nunca tive. Tudo isso dançava em frente aos meus olhos como um teatro de sombras projetado contra a parede suja ao lado do lixo. Mas talvez o momento mais simbólico daquela noite tenha sido quando a sobremesa chegou. Um bolo caro, confeitado, com o nome de Caio escrito com chocolate. Todos cantaram parabéns, como se fosse um casamento real. Brindaram com espumante importado. Um dos netos tirou uma selfie com o bolo e, de propósito, enquadrou parte do lixo ao fundo. Comigo. Eles riram, tanto da foto que quase derrubaram as taças. Aquele clique foi o estalo que eu precisava. Naquele segundo, tudo dentro de mim virou cinza. A última centelha de carinho que eu sentia por aquele núcleo que um dia chamei de família se apagou. E então me dei conta. Talvez eu nunca tivesse pertencido a eles. Talvez eu tenha forçado por tempo demais. Talvez eles só me tolerassem porque eu sempre fui útil, prático, o apoio silencioso que pagava boletos e sorria nas fotos. Mas naquela noite, naquela cadeira encardida ao lado do lixo, eles deixaram claro que não me queriam, mas nem como lembrança. E eu aceitei, com um tipo novo de silêncio. Não aquele que dói, mas aquele que planeja. Meu celular estava no bolso, e enquanto eles mastigavam o último pedaço do bolo, enquanto brindavam a nova promoção do Caio e falavam em viagens para o exterior, comecei a digitar. Era o início do que viria a ser uma sequência muito diferente do que esperavam, porque naquela noite, naquela cadeira, ao lado do lixo, eu deixei de ser o velho tolerado e comecei a ser o homem que lembraria a todos onde está a verdadeira conta. Eles falavam alto, riam mais alto ainda, mas era no sussurro que as palavras mais pesadas vinham. A mesa de madeira maciça estava repleta de taças reluzentes, pratos ornamentados com folhas decorativas que ninguém comia e celulares tirando fotos com flash, como se estivessem todos num comercial de margarina. Mas aquele jantar tinha gosto de vinagre. Mesmo sentado próximo o bastante para ouvir o som dos talheres e o estalo dos brindes, eu era um estranho. Não participava das conversas. Ninguém me perguntava nada. Quando tentei comentar algo sobre o prato, uma piada leve, talvez só para quebrar o gelo,
Recebi de volta apenas um olhar atravessado da minha filha, como se dissesse: "Não agora, pai." Ela voltou a rir no mesmo segundo, dessa vez de uma piada que Caio, meu genro, havia feito. Era sobre o garçom, ou sobre o preço do vinho, ou talvez sobre mim. Não tenho certeza, porque tudo ali parecia orbitar ao meu redor sem me incluir. De verdade, os filhos dela, meus netos, passavam os dedos nos celulares como se nem me vissem. Um deles chegou a virar o rosto discretamente quando nossos olhos se cruzaram. Fingi não perceber. Fingi que o mundo ali ainda era meu, mas cada brinde era um lembrete de que já não era. "Um brinde ao Caio", gritou alguém. "Aos nossos sucessos", disse outro. Taças tilintando, gargalhadas estrondosas. "A família", ergueram todos, menos eu. Fiquei com a garrafinha de água nas mãos, tentando não apertá-la com força demais. O plástico cedeu sob meus dedos, como se representasse bem a fragilidade da minha presença ali. Em determinado momento, um comentário escapou em tom baixo, mas com intenção clara. "Ele nem sabe usar o app do banco. Como vai entender esse mundo de hoje?" Risos abafados. E então, como se seguissem uma coreografia ensaiada, todos desviaram o olhar para mim, como quem espera uma reação. Dei um sorriso leve, mas por dentro, um peso se acomodava nos meus ombros, o tipo de cansaço que não é físico, mas moral. O cansaço de perceber que se tornou piada num ambiente onde um dia foi alicerce. Minha filha comentou sobre a nova escola bilíngue dos meninos, sobre a viagem de fim de ano para Portugal, sobre o restaurante que Caio estava abrindo com um sócio estratégico. Eu sabia quem era o sócio. Era o meu nome no contrato de fiador. Mas ali, naquela mesa, esse detalhe não era lembrado. Não valia o brinde. Eu era invisível, exceto quando servia como escada para os outros subirem. E então veio o sussurro. Aquele que me fez parar de fingir. Tomara que ele nem perceba o valor da conta, alguém disse. Outra voz respondeu. Ele sempre paga sem perguntar. E os dois riram. E mais dois riram junto. E como um vírus, a gargalhada se espalhou. Até que todos, literalmente todos naquela mesa, estavam rindo de mim. Não havia dúvida. O jantar inteiro era uma encenação, uma espécie de teatro social, onde eu era o coadjuvante esquecido até a hora de passar o cartão. Eles se divertiam à minha custa, não só financeiramente, mas emocionalmente. Era uma espécie de vingança não declarada contra alguém que talvez tivesse sido rígido demais, ou presente demais, ou simplesmente velho demais para ser relevante agora. Aos poucos, percebi que o jantar não era sobre conquistas ou comemoração. Era um teste, uma performance. E minha função ali era a de plateia. Só que naquele momento, enquanto engolia a água morna e encarava o guardanapo no meu colo, algo dentro de mim começou a mudar. Não era raiva, era clareza. Clareza sobre o quanto me diminuía ao aceitar migalhas disfarçadas de afeto. Clareza sobre o papel que me atribuíram e que, por comodidade, eu aceitei durante tempo demais. Clareza sobre o preço de manter o nome de família num grupo de WhatsApp, quando na prática você é apenas um número útil no extrato bancário. Mas o que mais me doeu naquela noite foi ver que ninguém, absolutamente ninguém, achou estranho o que estavam fazendo. Não houve hesitação, nem culpa, nem constrangimento. Apenas um consenso tácito de que eu não merecia estar ali, exceto se estivesse pagando a conta. Não só a financeira, a conta da presença, a conta do silêncio. Quando uma garrafa de espumante foi aberta, brindaram de novo. O garçom serviu as taças com habilidade e eu observei a espuma borbulhar como se o líquido tivesse vida própria. "Ao futuro!" alguém gritou. "Ao sucesso do Caio!" outro respondeu. Mais brindes, mais sorrisos. E foi então que uma das crianças disse sem querer: "Por que o vovô tá ali sozinho?" Todos ficaram em silêncio por um segundo. Foi a única pausa verdadeira do jantar. Mas a mãe rapidamente respondeu: "Porque ele prefere assim." E voltaram a rir. Sim, eles disseram que eu preferia assim. Aquela frase foi a gota final. E foi com ela que, pela primeira vez naquela noite, senti não tristeza, mas liberdade. A liberdade de, em breve, deixar tudo aquilo para trás. O jantar foi se arrastando com o barulho de talheres que não me pertenciam. Conversas que flutuavam ao meu redor, como se eu fosse um espectador mudo.
relegado ao papel de adorno antigo, uma peça fora de época na sala moderna da vida deles. Eles brindavam, falavam sobre investimentos, riam de piadas que se referiam a aplicativos que eu não conhecia, destinos turísticos que eu não financiava, mas que de alguma forma vinham sendo pagos por mim, e enquanto a noite avançava com pratos que eu não havia pedido e taças que não me ofereceram, um garçom passou ao meu lado com um movimento ensaiado, discreto, quase coreografado. Ele colocou a sobremesa à minha frente sem dizer uma palavra, mas seus olhos me fitaram por meio segundo, a mais do que o protocolo permitiria. Não era pena, era curiosidade. Era a pergunta silenciosa de alguém que, de onde estava, via tudo, mas não compreendia por que aquele senhor estava tão só em meio a tantos. O vinho caro foi substituído por espumante mais caro ainda. O brinde da sobremesa foi feito com tanta alegria que parecia comemoração de formatura. "Aos novos começos!" gritaram. Um dos sobrinhos ergueu o celular para filmar. Eu apareci de relance no fundo da gravação, sentado sozinho, encurvado, como um figurante que estragava a estética. E então veio o momento. Aquele pelo qual todos esperavam, mesmo fingindo que não. A chegada da conta. O garçom retornou. Dessa vez com uma bandeja diferente. Não de pratos, mas de papéis. Uma conta meticulosamente dobrada ao meio, colocada dentro de um suporte elegante, quase como se fosse um convite. Ele caminhou até a mesa principal com passos suaves, e com a mesma leveza com que alguém entrega uma carta de amor, deixou a conta sobre a mesa. Mas não sobre qualquer lugar. Ele a colocou diretamente à minha frente. Um silêncio ritual se instalou, como se fosse esperado que eu, o mais velho, o mais tradicional, cumprisse o papel de sempre. O homem da carteira, o resolvedor, o banco ambulante com CPF. Eu não estiquei a mão, apenas olhei para o garçom. Ele me encarou de volta. Pela primeira vez naquela noite, alguém realmente me olhou. Seus olhos não traziam julgamento, nem simpatia forçada. Apenas um respeito cauteloso, como se dissesse, eu vi tudo. Foi então que alguém na mesa, talvez Caio, talvez minha própria filha, disse em tom casual, mas ensaiado, "Pai, você resolve essa parte pra gente, né?" Todos voltaram a sorrir, riso contido, esperando minha reação. Eu olhei para a conta. 16.800 hires. Repeti o número mentalmente. 16.800 hires. Era mais do que minha aposentadoria mensal, mais do que muitos jantares combinados, mais do que qualquer coisa que eu tivesse autorizado, emocional ou financeiramente. E então, com uma calma que nem eu sabia que possuía, levantei os olhos para o garçom e disse com voz firme, porém serena, "Não é minha mesa." O garçom mal congelou por um instante, talvez esperando que fosse uma brincadeira, mas meu rosto não tinha sombra de ironia. Silêncio. As cadeiras ao redor rangeram sutilmente. Um talher caiu. O garçom hesitou. E então, de forma quase imperceptível, ele se virou e perguntou, "Desculpe, senhor." Então, de quem seria? Não respondi. Apenas me recostei na cadeira de plástico que haviam me destinado, aquela perto da lixeira, longe da família. Era a resposta mais clara que eu poderia dar. Aquela mesa à qual me apontaram com escárnio, agora se tornava minha trincheira, o lugar da recusa. O garçom olhou em volta. Ninguém disse nada. Os sorrisos sumiram. Um deles mexia no celular, fingindo distração. Outro tossia seco, desconfortável. Minha filha evitava meu olhar. E Caio, o arquiteto daquele teatro, estava pálido como porcelana. Foi o primeiro momento em que eu senti o poder de não ser necessário. Eu podia simplesmente levantar e ir embora. Mas fiquei, apenas para ver. O garçom, percebendo o impasse, deixou a conta sobre a mesa novamente, dessa vez entre todos, e disse com profissionalismo, "Alguém se responsabiliza?" Ninguém respondeu. Foi nesse instante que eu percebi o que eles realmente queriam naquela noite. Não apenas meu dinheiro, mas minha validação, meu silêncio, meu consentimento velado de que, mesmo sendo ignorado, ainda era parte da engrenagem que mantinha tudo funcionando. Só que agora eu havia saído dela. Eu era a falha no sistema, e foi libertador. Eles começaram a sussurrar entre si. Um deles tentou brincar. "Ah, o vô tá de bom humor hoje, hein?" Mas ninguém riu. Então levantei. Peguei meu chapéu, que ninguém havia notado antes.
e caminhei devagar até a porta com passos firmes. Não disse mais nada. Não olhei para trás. Atrás de mim ficaram pratos sujos, olhares perdidos e uma conta que, pela primeira vez, não tinha dono. A porta do restaurante ainda estava próxima quando me virei pela última vez. Não por saudade, nem por dúvida, mas por dignidade. Eu queria ver com meus próprios olhos o exato momento em que o encanto da arrogância se quebrou, quando a confiança de quem ri às custas do outro vira confusão. E não me decepcionei. A mesa onde minha família jantara, farta, barulhenta, debochada, agora estava mergulhada num silêncio viscoso, quase grotesco. Ninguém tocava em nada. A conta de 16.800 estava no centro como um cadáver na cena de um crime. Cada um olhava para ela como se fosse uma bomba-relógio prestes a estourar, e todos sabiam que o detonador era eu. Só que eu já estava fora do alcance. Lá dentro, o garçom se afastou em silêncio, talvez já acostumado com esse tipo de situação, mas não com a minha reação. Ele me acompanhou com o olhar até a porta e acenou sutilmente, como se reconhecesse em mim algo que os outros à mesa jamais enxergaram: presença. Era curioso pensar que, em toda aquela noite, o único que verdadeiramente me viu foi alguém que nunca me chamou de pai, nunca se sentou na minha casa, nunca me pediu um centavo, e talvez por isso mesmo tenha me respeitado. Já na calçada, respirei fundo. O ar estava fresco, o céu limpo, e pela primeira vez em meses, talvez anos, eu não sentia o peso do papel que me haviam empurrado goela abaixo, o do provedor. Invisível, o caixa automático de relações unilaterais, o velho que serve enquanto engole. Aquela frase que eu dissera ao garçom, "Não é minha mesa", tinha saído da minha boca com uma simplicidade quase cruel, mas o impacto dela ainda reverberava por dentro de mim como um trovão contido. Porque eu sabia, no fundo, que não se tratava só daquela mesa. Era sobre todas as outras, as mesas dos almoços onde eu bancava a carne e lavava os pratos, enquanto ouvia piadinhas sobre como eu era um pouco lento demais para a idade. As mesas das festas em que eu ficava no canto, em silêncio, ouvindo histórias, repetidas porque ninguém me perguntava nada novo. As mesas das decisões onde meu nome aparecia na folha de pagamento, mas nunca na conversa. Era essa a mesa que eu negava agora. Era essa a mesa da qual eu me levantava. Caminhei até o ponto de táxi, mas não entrei no carro imediatamente. Sentei no banco público, encostei as costas e deixei a noite me abraçar. O restaurante continuava lá atrás, escondido pela esquina, mas eu não precisava mais olhar. A cena estava cravada em mim com nitidez absoluta. Meu genro empalidecido, minha filha tentando sussurrar algo, os netos olhando para o celular sem entender a gravidade do momento. E aquela conta, sempre a conta. Eu sabia o que viria depois. Ligações, justificativas, desculpas empilhadas em cima de promessas ocas. Uma tentativa desesperada de fazer com que eu voltasse, não por afeto, mas por conveniência. Porque quando o velho se recusa a pagar, o teatro acaba, o palco desaba, e os personagens precisam lidar com o próprio roteiro. Mas eu não voltaria, porque aquele gesto, aquele "não é minha mesa", foi mais do que um protesto, foi um divisor, uma linha traçada com precisão milimétrica entre o que eu aceitava e o que eu não aceitava mais, entre quem eu era e quem eu fingia ser para caber num espaço que nunca foi meu. No banco da praça, ouvi ao longe uma gargalhada. Não era deles. Era de um casal mais velho, caminhando de mãos dadas. Tinham um riso leve, como quem nunca precisou provar nada para ninguém. Me peguei invejando aquela simplicidade. E então, pela primeira vez naquela noite, sorri também. Não por vingança, mas por alívio. Porque às vezes, a coisa mais valiosa que um homem pode comprar com a própria dignidade é a própria paz. E naquela noite, eu havia me sentado à mesa do silêncio, mas levantei com o banquete da minha liberdade. Cheguei em casa antes da meia-noite. As luzes estavam apagadas como sempre, a rua vazia, o portão rangendo com o vento morno de um fim de noite abafado. Mas tudo ali parecia diferente. Talvez porque eu estivesse diferente. Não era mais o homem que saiu de casa algumas horas antes, com o paletó passado e o coração esperançoso. Agora, eu carregava uma certeza fria no peito, um silêncio armado
que pela primeira vez não me pesava. Era como se finalmente eu tivesse deixado de caminhar com correntes presas nos tornozelos, e cada passo dali em diante seria meu. Antes de ir ao quarto, fui direto ao escritório, acendi o abajur e sentei na escrivaninha que há tempos servia apenas para juntar contas antigas e porta-retratos empoeirados. Abri a gaveta do meio e tirei uma pasta azul, onde guardava as senhas e documentos que só eu conhecia. Aquela era minha última trincheira, o lugar onde eu ainda era eu, onde não me zombavam, não me ignoravam, não me usavam. Era ali que eu ainda era o homem que construíra tudo com trabalho e silêncio. E era ali que a resposta verdadeira começaria. Comecei pelos cartões. Um por um, entrei no sistema e cancelei os adicionais. O da minha filha, que usava para o supermercado. O do meu genro, que tinha gastos para o restaurante. E até o do neto mais velho, que aos 18 anos já achava normal que o vovô pagasse tudo. Não deixei um centavo de crédito aberto. Depois entrei na conta conjunta. Alterei a senha. Cancelei transferências programadas. E ativei notificações em tempo real para qualquer movimentação suspeita. Não fiz isso por raiva. Fiz por justiça. Por mim. Fiz porque percebi, naquela noite, que cada riso deles à mesa foi comprado-se com o meu silêncio. Cada brinde, ignorando minha existência, era uma prestação paga com minha aposentadoria. E cada piada sobre o velho cansado tinha custado caro demais minha dignidade. Enviei apenas uma mensagem no grupo da família. Curta, objetiva, sem drama. Prato cheio tem preço. Desrespeito tem consequência. E desliguei o celular. Aquela foi a primeira noite em anos que dormi profundamente. Na manhã seguinte, como eu esperava, as ligações começaram. Chamadas perdidas, áudios apressados. Um misto de indignação, incredulidade e, sim, desespero. Mas eu não abri nenhuma mensagem. Apenas sentei na varanda com um café forte na mão e, pela primeira vez em muito tempo, me preparei para o meu próprio café da manhã. Enquanto cortava o pão, pensei, talvez aquele jantar no restaurante tenha sido, de fato, o mais importante da minha vida. Não pela comida, que sequer provei direito, não pelas risadas que não foram minhas, mas porque ali, entre o escárnio e o garçom, eu descobri quem estava comigo e quem só estava no meu bolso. Alguns dias depois fui ao mercado. Vi a esposa do garçom da outra noite. Ele me reconheceu e sorriu. Disse que lembrava do que eu disse. Não é minha mesa. Contou que aquilo virou uma piada interna entre os garçons, mas para ele tinha virado lema. Perguntou se podia me oferecer um café, de cortesia. Aceitei. Sentamos ali mesmo, em silêncio, e dividimos um pão de queijo. Pela primeira vez, alguém brindou a minha presença sem me pedir nada em troca. Esse foi o começo do meu verdadeiro jantar, porque o que veio depois, o caos da família, as ligações de pedido, as promessas de mudança, era só o reflexo do que sempre esteve ali, disfarçado em papel de presente. Mas aquele café com o garçom, aquela gentileza simples, honesta, sem intenção, foi o primeiro prato de um banquete que eu construiria com novos ingredientes: respeito, presença e silêncio firme. O tipo de jantar que você serve só para quem merece sentar na sua mesa. Os primeiros dias foram de silêncio. Depois da mensagem no grupo, minha ausência se tornou mais eloquente do que qualquer discurso. Não bati boca, não rebati, não me expliquei. Fiz o que eles nunca esperavam de mim. Me retirei, mas levei junto o chão onde todos pisavam. E bastaram poucos dias para o verniz da falsa estabilidade começar a rachar. A primeira rachadura veio pelo genro. Sempre tão seguro, tão falante, tão dono de si. O homem que apontou a cadeira de plástico como se me fizesse um favor por me deixar participar do jantar. Aquele que me chamava de velho, mas sorria quando precisava assinar algum documento, com meu nome por baixo. Era esse o homem que naquela semana começou a descobrir como é andar sem muleta. A notícia me chegou pelo próprio dono do imóvel, onde ficava o restaurante dele. Um conhecido antigo, desses que respeitam os anos e a memória. Ele me ligou com voz baixa, quase constrangido, perguntando se era verdade que eu estava fora do negócio. Eu apenas disse: estou fora de tudo que me coloca abaixo da lixeira. Do outro lado, silêncio. Depois ele disse: então vou precisar de outro fiador. O seu genro está com 3 aluguéis atrasados.
Três meses se alimentando da minha assinatura, da minha credibilidade, enquanto me colocava sentado perto do lixo. 3 meses rindo da minha presença, enquanto usava meu nome para sustentar um restaurante que só sobrevive porque eu o sustentava. Bloqueado o nome, cancelada a fiança. E o dono do imóvel agradeceu. Disse que há tempos queria fazer isso, mas não queria faltar com respeito a mim. Ao que respondi: o respeito é a única conta que sempre paguei em dia. Pena que minha família não. No dia seguinte, foi à escola dos meus netos. Ligaram para confirmar a suspensão do pagamento mensal. Aparentemente, as mensalidades vinham sendo quitadas com débito automático do meu fundo. Um fundo que, por segurança, havia criado anos atrás. Meu contador, homem discreto, seguiu as ordens recentes de encerrar todas as saídas que não estivessem em meu nome. E então, a escola ligou. E eu descobri mais uma rachadura. Minha filha, aquela que me dizia que as crianças eram caras, mas valiam cada centavo. Aquela que dizia que não queria me preocupar, que tudo estava sob controle. De fato estava. Sob o meu, com o meu dinheiro, minha reserva, meu silêncio. E agora, sem meu silêncio, tudo desabava. A notícia correu. Em poucos dias, os sorrisos sarcásticos se transformaram em ligações aflitas, e os cochichos viraram mensagens, longas, cheias de desculpas, promessas, justificativas. Tentaram inverter o jogo, pintar minha atitude como vingança. Disseram que ninguém esperava aquilo, que eu estava exagerando, que a família é mais importante que o orgulho. Mas eu não estava em busca de orgulho. Eu só queria o mínimo, respeito. E o mais curioso é que quanto mais eu me afastava, mais eles se revelavam. Veio à tona a dívida do genro com fornecedores, a inadimplência da escola, o cartão da filha bloqueado no meio do mercado. Tudo isso mostrou o quanto se apoiavam em mim, não por amor, não por parceria, mas por conveniência. E no meio disso tudo, ninguém, absolutamente ninguém, perguntou como eu estava, se eu precisava de algo, se tinha comido, se estava bem. Porque para eles o importante nunca foi o velho, era o que o velho podia pagar. Foi nesse momento que senti, pela primeira vez em anos, que eu estava livre. Livre da dependência disfarçada de amor. Livre do sorriso falso antes de cada favor. Livre da culpa imposta sempre que eu dizia não. E mais do que livre, eu estava seguro. Porque o que eles não sabiam, e ainda não sabem, é que aquele fundo que sustentava tudo era apenas uma parte da minha reserva. Havia outro, um maior, um mais antigo, e completamente invisível a eles. Um fundo que construí ao longo de décadas com disciplina, paciência e o tipo de silêncio que protege, e não o que apanha. E foi ali que decidi o que fazer com ele, porque, se antes ele servia para apagar incêndios familiares, agora serviria para acender uma nova chama, a da reconstrução da minha própria vida. Sozinho? Talvez, mas inteiro, e sem mais ninguém apontando cadeiras de plástico ao lado da lixeira. A mensagem veio numa tarde qualquer, como um trovão que corta um céu aparentemente limpo. Pai, precisamos conversar, todos. É sério. Não era um pedido. Era uma tentativa de controle. Um último esforço para recuperar as rédeas de um jogo que só funcionava enquanto eu fingia não ver as cartas marcadas. Eles marcaram na casa da minha filha. Lugar conhecido, cenário de tantos natais em que me empurravam para o sofá com controle remoto e me serviam um prato já montado, longe da mesa principal. Desta vez, fui eu quem escolheu a cadeira. Me sentei na cabeceira, a mesma que me negaram tantas vezes. Só esse gesto já provocou um desconforto visível, como se eu tivesse invadido um território proibido. Mas ninguém teve coragem de me tirar dali. O genro foi o primeiro a falar. Nervoso, tentava parecer calmo, mas cada palavra tremia. Disse que houve um mal-entendido, que a cadeira ao lado do lixo era brincadeira, que ninguém quis me excluir. Depois foi minha filha, a voz embargada, os olhos marejados, como se quisesse me lembrar da criança que um dia segurou minha mão para atravessar a rua. Falou de saudade, de confusão, de amor. Ficaram mais de 20 minutos tentando me convencer de que tudo não passava de ruído, que o jantar foi um tropeço, que eu estava vendo demais onde não havia nada.
Um discurso tão ensaiado que parecia escrito por roteiristas de novela. Eu ouvi, não interrompi, não rebati. Quando o silêncio caiu, todos me olharam esperando uma resposta. E eu, finalmente, falei. Vocês se lembram da frase do meu genro? Essa mesa é só para a família. Fiz uma pausa longa, deixando que a memória queimasse no fundo da garganta de cada um deles. Pois bem, é exatamente isso. Esta mesa hoje é só para quem sabe o que é respeito. A atmosfera mudou. O ar pareceu pesar. Minha filha tentou segurar minha mão, mas eu recuei. Filha, você usou minha conta sem me dizer. Usou meu nome. E nunca me chamou de pai quando isso acontecia. Só de resolve isso pra mim. O genro inflou o peito, ainda tentando manter a pose. Você sempre foi generoso. A gente só contou com isso. Contaram tanto com isso que esqueceram de contar comigo. Minha voz estava baixa, mas cada palavra era uma pancada seca. Eu fui generoso sim, com tudo, menos comigo mesmo. E por isso hoje estou corrigindo isso. A filha mais nova, que sempre se manteve neutra, me olhou assustada. Pai, você está nos afastando. Não, vocês já estavam distantes. Eu só parei de andar até onde não me chamam. E ali, naquele momento, algo desmoronou de vez. A encenação terminou. As desculpas secaram. E o real rosto da família veio à tona. O do desespero de quem perde a fonte e não sabe mais fingir que se importava. Eles falaram de reconciliação, mas só depois que perceberam que os cartões foram cancelados. Falaram de saudade, mas só quando o dinheiro sumiu. Falaram de família, mas só quando a base financeira tremeu. Naquela sala eu enxerguei cada um com clareza, e pela primeira vez me senti em paz por dizer não. Não a quem me usou, não a quem me descartou, não a quem me empurrou para o canto da lixeira. E agora queria me devolver à mesa como se nada tivesse acontecido. Levantei-me da cadeira. Vocês precisam aprender uma coisa. Gratidão não é dívida. Respeito não é favor. E amor que só aparece quando falta dinheiro não é amor. É parasitismo. E fui embora. Sem gritos. Sem escândalo. Deixei para trás uma mesa cheia, mas vazia de significado. Naquela noite, dormi melhor do que em muitos anos. Pela primeira vez, entendi que a tempestade familiar era necessária, porque só quando o teto cai, a gente vê quem corre para ajudar e quem só queria sombra. E ali, sob os escombros, eu reconstruí meu próprio lar, um lar de dignidade, um lar de escolhas, um lar onde a única mesa que importa é a que tem respeito como prato principal. Na vida, há datas que a gente esquece por cansaço, por mágoa ou por desimportância. Mas naquele ano, pela primeira vez em muito tempo, eu fiz questão de lembrar do meu próprio aniversário, não pelos outros, mas por mim, pela dignidade reencontrada, pela paz de não mais ser peso nem carteira, e por algo que havia renascido em silêncio, o prazer de me sentar à mesa como alguém que merece estar ali. A preparação começou simples. Nada de convites em grupo de família, nada de alardes. Eu fui pessoalmente entregar os convites. Bati à porta do seu Jorge, o viúvo do apartamento ao lado, que há anos passava datas importantes sozinho e com um radinho de pilha como companhia. Convidei também Dona Helena, uma professora aposentada que dividia comigo o hábito de caminhar cedo pelo quarteirão e que sempre dizia bom dia com uma delicadeza que fazia a gente se lembrar de quem é. E sim, fiz questão de convidar também o garçom daquela noite, o único que, entre tantos olhares vazios e risos sarcásticos, me viu como um ser humano. Comprei flores, arrumei a mesa com calma, usei a toalha que estava guardada para ocasiões especiais, como se respeito e felicidade só fossem merecidos uma vez por década. Comprei cadeiras novas, cadeiras de verdade, daquelas firmes, acolchoadas que não machucam as costas, nem deixam ninguém se sentindo descartável. A única coisa de plástico ali era a lembrança que eu estava enterrando. No centro da mesa, uma vela solitária. Não porque eu estivesse sozinho, mas porque aquela chama representava exatamente o que restou de mim após anos apagado. Resistência. A comida? Feita por mim. Sem gourmetização, sem excessos. Apenas pratos com história. Arroz de forno como o da minha mãe, salada fresca colhida na feira do bairro, pudim com gosto de infância e café coado com paciência. Nada de 16.800. Nada de contas divididas ou jogos de poder. Apenas partilha. Quando chegaram, os convidados pareciam surpresos.
Havia um brilho nos olhos deles que não vinha da decoração, mas do reconhecimento silencioso de que estavam em um lugar onde eram vistos, onde importavam, onde cada um tinha nome e cadeira. Conversamos sobre tudo, sobre música antiga, sobre infância no interior, sobre a solidão disfarçada que tantos idosos carregam no peito. Não falamos de minha filha, nem de meu genro, nem daquela noite, porque vingança, quando bem feita, não precisa ser repetida. Ela vive em silêncio, nos detalhes, nos espaços que a gente ocupa com dignidade, depois de anos sendo empurrado para os cantos. O garçom, que se chamava Edmar, contou que largou o restaurante onde tudo aconteceu. Disse que aquela cena nunca saiu da cabeça dele. Nunca mais consegui servir uma mesa rindo de alguém que estava fora dela. Ele agora trabalhava num café pequeno, ajudando jovens em reabilitação. Disse que, de alguma forma, aquela noite mudou ele também. E eu entendi. Às vezes, um gesto de respeito devolvido acende outros fogos em outras pessoas. Ao fim da noite, fiz um brinde. Levantei meu copo de suco de caju, olhei para cada um ao redor da mesa e disse: esta é a mesa da reconstrução. Não se senta nela quem tem dinheiro. Se senta quem tem memória, quem tem cuidado, quem sabe o que é chegar perto de virar pó e ainda assim escolher ser chão para os outros. Todos brindaram em silêncio. Não houve presentes. Não houve fotos para redes sociais. Mas houve presença. E essa, eu aprendi, vale mais do que qualquer embrulho caro ou postagem com filtro. A festa terminou com música baixinha, risos sinceros e abraços que duraram um pouco mais do que o protocolo mandaria. Quando fechei a porta, não senti vazio. Senti eco, o eco de uma vida que voltava a ser minha, sem chantagens emocionais, sem chantagens financeiras. Na manhã seguinte, abri as janelas, respirei o ar da rua e soube. Eu não era mais o velho da cadeira ao lado do lixo. Eu era o homem que aprendeu a construir sua própria mesa e a escolher com firmeza quem merece se sentar nela. Há quem diga que envelhecer é um processo de perder coisas. Perder juventude, perder mobilidade, perder amigos e, às vezes, perder o lugar na própria casa. Mas o que ninguém fala é que há perdas que são livramentos e que há uma perda, em especial, que nos salva. A perda do medo de ficar só, porque quando ela vai embora tudo muda. A gente para de aceitar migalhas, para de abaixar a cabeça e começa a reconstruir com aquilo que sobrou. Dignidade. Depois daquele jantar, daquele teatro grotesco travestido de confraternização familiar, meu nome nunca mais apareceu como pagador, nem nas contas, nem nos grupos de mensagem, nem nos planos de ninguém. Eles tentaram retornar, claro, com tentativas mal ensaiadas de carinho, pedidos de desculpa revestidos de interesse e súbitos convites para almoços em família, que vinham sempre após boletos vencidos ou parcelas acumuladas. Mas eu já sabia ler entre as linhas. Já sabia reconhecer quando "você faz falta", na verdade queria dizer "você faz falta no banco". Bloqueei, silenciosamente, sem briga, sem cena. Aprendi que não se trata de guerra, trata-se de ausência. E minha ausência começou a fazer mais barulho do que todos os anos em que estive presente sendo ignorado. Eles sentiram, sim. Sentiram quando tiveram que reavaliar a escola dos filhos, já que minha conta não estava mais lá como almofada. Sentiram quando o restaurante do meu genro afundou, porque o fiador simplesmente desapareceu. Sentiram quando os convites de Natal voltaram, mas agora sem eco do outro lado. E, principalmente, sentiram quando perceberam que não era orgulho, era proteção. Eu estava apenas cuidando do único patrimônio que ninguém pode tomar, minha própria paz. Passei a escrever mais, a caminhar mais, a tomar café devagar, a ouvir os discos antigos que minha esposa amava. Descobri, com um certo atraso, que a liberdade depois dos 70 não tem nada a ver com fazer o que se quer, mas sim com não fazer mais o que os outros querem que você aceite em silêncio. E foi aí que entendi o que aquela conta de R$16.800 representava. Não era só dinheiro, era o acúmulo de anos em que fui tratado como obrigação, como carteira ambulante, como um fardo sorridente que devia estar sempre pronto para dar, mas nunca para ser celebrado. Naquela noite, quando disse, "não é minha mesa", eu não neguei apenas uma dívida. Eu neguei o papel que eles me impuseram, o de pagar por amor que nunca veio. Algumas pessoas, nos meses seguintes, tentaram intermediar. "Mas é sua filha", diziam.
E eu respondia sempre da mesma forma. Filiação é biológica. Respeito é escolha. E se alguém não me escolhe nem para dividir um brinde ou um prato quente com dignidade, então não me merece nem para dividir meu tempo. Hoje, minha casa é menor. Minhas contas são mais enxutas. Mas meu mundo é vasto, cheio de silêncios bons, cheio de pequenos encontros verdadeiros. Às vezes, Edmar passa aqui com um pedaço de torta do café novo onde trabalha. Sentamos na varanda, falamos pouco, rimos baixo, e eu penso, como pode uma vida inteira ter que chegar até aqui para me mostrar que bastava isso? Uma cadeira boa, uma companhia sincera, e nenhum medo de fechar a porta para quem só sabe bater para tirar. Nunca mais sentei ao lado de uma lixeira. Nunca mais aceitei convites com um sorriso cínico. E nunca mais fui o último da fila em festas que levavam meu nome apenas como pretexto. Prefiro almoçar sozinho num banco de praça do que pagar a conta inteira por uma mesa que me trata como sombra. E se há algo que esse velho aprendeu, é que respeito custa caro. Às vezes, custa a família inteira, mas vale cada centavo.